dia te ver passar, tudo viver ao seu lado, com o mar da promessa, o azul pintado. Muito boa noite, minha gente. Tem alguém aí? Bem-vindos. Vocês estão bem, minha gente? Ei, Ari, quanto tempo, minha porqueira. Vamos deixar o Insta aí avisando. Que delícia ver vocês aí. Deixa eu marcar aqui o nosso tema enquanto Maria Gadu canta pra nós, né? Bora lá? Relação de crença e trauma. Que relação é essa? Relação de trema. Oi, Má! Vocês estão bem? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Perdão pelo atraso. Boa noite, Ana. Bora lá? Muito boa noite, minha gente, para quem tá chegando, para quem tá aqui comigo às quintas, sextas. Quanto tempo, Ari? Que delícia! Gostou? Muito bem, minha gente, vamos falar nessa nossa quinta-feira, 1º de dezembro. Quais são as expectativas? Conta aqui pra mim. Quais são as expectativas para esse mês? Vocês estão fazendo aquilo que nós combinamos na live passada? Vocês estão tirando férias todos os dias? Contem pra mim aqui no chat, por favor, para que a gente engate em falar sobre crença e trauma. Que relação é essa? Eu tenho falado sobre isso e tenho cada vez mais visto isso em atendimento, né? E isso tem sido cada vez mais presente no meu dia a dia. Eu tenho certeza que para muitos de vocês, sendo terapeuta, psicólogo, terapeuta de si, vocês podem inclusive ter traumas, ter crenças e nem perceber isso, tá? Então vamos falar rapidamente. Mas quero saber quem estava aqui na live passada, se está tirando férias todos os dias. Vocês sabem do que eu tô falando, sim? Oi, Ká! Boa noite, Calinha. Vocês estão bem? Me digam se estão tirando férias. A Linha falou que tá tirando férias todos os dias. Muito bem, bate aí. Eita, a live tá disponível, se não me engano. Ainda, pra quem não assistiu, eu sugiro que assista. Porque tem muita coisa pra rolar ainda esse mês, né? E tem uma atmosfera, como nós falamos na live passada. É importante que a gente fique presente para isso, para não desacelerar, muito pelo contrário, para que vocês acelerem, mas não só em uma fase do mês, uma fase da vida, né? Todos os dias. Sim, Mariette, meu amor. Então vamos lá, minha gente, vamos entender essa relação entre trauma e crença. Contar para vocês, para quem tá chegando pela primeira vez, para quem ainda não me conhece, sempre vejo descrençantes aqui e honro cada um de vocês, mas tem gente chegando nova. Eu trabalho com crença, estudo e trabalho com crenças há 8 anos. Não especificamente com o método Descrençar, que foi criado com esta visão, né? Mas tanto estudo desde 2014 quanto trabalho, até em treinamentos dentro das companhias, o meu olhar era para a crença, era fazer a pessoa perceber que aquela condenação que ela se colocava estava diretamente relacionada à crença. E a partir dessa experiência de 8 anos pelo menos, eu comecei em atendimento, porque eu treino e formo terapeutas, então é essencial que eu faça cada vez mais atendimentos, para ter estudos de caso, para que eu possa contribuir mais, para trocar mais com terapeutas. E eu tenho atendido muito pessoas, questões que estão muito profunda. O evento traumático, a emoção, tudo junto e misturado. Oi, Cris Fitarone, ó, mas tá muito dedicada essa menina. E aí, eu quero trazer essa nova percepção, novos recursos e nova visão para muita gente, tá? Eu tô há 4 anos, pelo menos, por aí, falando de crença. E como eu disse, cada vez mais em atendimento eu tenho percebido essa conexão de trauma e crença, e vamos entender essa relação, tá? Primeiro vamos entender o seguinte, para quem já sabe o que é crença, vamos fixar, vamos assimilar ainda mais. Basicamente, crença é aquilo que eu acredito como verdade. Se eu olho para uma pessoa e naquele olhar eu digo, essa pessoa aqui não sei não, ela é mentirosa, uma interpretação, tá? Se eu olho para o dinheiro e falo que o dinheiro para mim eu preciso excluir, apesar de querer, mas ele não me faz bem, eu tô dizendo de interpretações minhas, tanto em relação a pessoas, quanto em relação ao meu corpo, quanto em relação ao dinheiro, à carreira, assim. Então, são verdades, é o que eu acredito. O trauma, presta atenção, papel e caneta na mão. O trauma
apesar de também ser criado em choques, em eventos emocionais muito fortes, em choque emocional, como eu falo, né? Ele tem uma memória de longuíssima duração, que não se apaga com o tempo. Ah, Flavinha, você tá aqui, minha porqueira, ó, I love you. Então vamos lá. Diferença de crença e trauma. Crença é a minha forma de interpretar os estímulos externos, e o trauma, que eu tenho visto cada vez mais conectado às crenças, é uma memória de longuíssima duração que não se apaga com o tempo, tá? E a gente vai entender essa relação. Quais são, então, os tipos de crenças? Vamos só assimilar mais um pouquinho. Eu posso ter crença limitante consciente, faz assim pra você, consciente, tá no nível racional, tá no nosso neocórtex, está na parte de racionalização, quando eu penso, quando eu verbalizo, quando eu sou capaz de escrever. Sim, eu fiz até um desenho aqui para ajudar um pouco mais na visualização. Lá no YouTube a gente tem o PowerPoint na maioria das vezes, mas aqui eu quis trazer e já vou falar. E quando eu tô falando de crença limitante inconsciente, eu tô falando de um nível emocional. Eu tô falando de um hábito, sim? Eu tô falando de um recurso que é um que me aciona, que é acionado em mim, opa, engoli aqui, que é acionado através das minhas emoções. Sim, crença limitante inconsciente, emoções como muita ansiedade, como muito medo, como muita tristeza, enfim, muito é proporcional a cada ser humano, a cada questão, tá? Mas vamos ver isso aqui, ó. Eu fiz um desenho, era pra ser um círculo, vocês estão vendo que eu só desenhei, tá? Então, imagina que esse círculo maior aqui representa as nossas crenças inconscientes, a nossa mente inconsciente, tá? E aqui a gente precisa observar as nossas emoções e os nossos comportamentos repetitivos, os nossos hábitos, sim? E esse pititico aqui, esse pequenininho aqui, é a nossa mente consciente. Existem autores e especialistas que têm uma divergência em relação à porcentagem do tamanho da mente inconsciente, entre aspas, e do tamanho da mente consciente, tá? Mas dentro do método Descrençar eu trabalho com essa porcentagem. 5% mente consciente, 95% mente inconsciente. Já vou falar do trauma, tá? Então, vamos imaginar isso aqui, a mente inconsciente, ela representa, presta atenção e anote, eu sugiro que você anote, 40 bilhões de bits de informação. Você não percebe o que você faz e o que você sente diante do dinheiro, diante do seu marido, diante do seu filho, diante do seu trabalho. É automático. Você nem sabe por que você está nessa palpitação, você nem sabe por que você está com medo, sim? Porque essa mente inconsciente, depois de um choque emocional, e a gente vai falar disso, começa a reagir diante do mesmo estímulo ou de um estímulo parecido. Então olha a diferença. A mente inconsciente, minha gente, a diferença de proporção de estímulo, de processamento de informação, 40 bilhões por segundo, bits de informação por segundo, tá? Em relação à mente consciente, então agora, presta atenção, vocês não estão só aqui me ouvindo, me vendo, tem toda uma informação inconsciente. A minha voz passa uma informação para vocês. Mesmo que você não racionalize, mesmo que você não pense. A minha vestimenta passa uma informação para vocês. Se você teve, por exemplo, uma professora, preste atenção nisso, lá na primeira infância, tá? Dos 0 aos 7 anos, por exemplo. Se lá na primeira infância você teve uma professora que de alguma forma a minha entonação, a minha postura, a minha roupa faz o seu inconsciente perceber um perigo porque ela te expôs, porque ela foi grosseira, porque ela foi autoritária, ela não foi empática, seja lá por quê, qual foi o motivo, enquanto você me ouve e me vê, você... Engasguei, minha gente, segura aí. Você conscientemente, ó, 5%, 2.000 bits de informações por segundo, não percebe o motivo. Mas eu queria escutar a Camila, mas eu não consigo escutar a voz dela. Eu queria estar aqui nessa live até o final, para poder aprender e praticar o que ela tem para ensinar, por exemplo, mas eu não consigo. Esse não consigo, muitas vezes, que te traz uma reação emocional, tem ligação com o seu passado. Porque aconteceu um choque emocional lá.
Mas fica aqui primeiro, descrençante, com essa diferença, sim? Quando eu falo de mente inconsciente, é ela que te conduz do momento em que você acorda ao momento que você vai dormir, sem contar os seus sonhos. A mente consciente, ela é muito pequenininha, são 2.000 bits de informações por segundo apenas. Em comparação com a mente inconsciente. Então, você está o tempo inteiro de forma automática, fazendo, sentindo, tendo hábitos, porque já foi criado. Então vamos olhar para os choques emocionais, tá? Antes eu quero falar uma coisa importante também. A nossa mente inconsciente, anote, a nossa mente inconsciente, ela está em modo on e não off, como a mente consciente, que começa aos 2 anos de idade, mais ou menos. A nossa mente inconsciente, anote, ela está on, ela está ativa desde da concepção. Vou repetir, a nossa mente inconsciente, ela já está em modo on, ela está funcionando, ativadaça, desde o momento da sua concepção. Como assim, Camila? Quando você entrou na barriga da sua mãe, quando você começou o processo de desenvolvimento de um ser humano, como é, a sua mente inconsciente, ela já estava em você. Todos os estímulos que a sua mãe, a partir das relações, recebeu, acredite, está em você através do cordão umbilical. Vocês têm noção disso? Por isso, em atendimento, muitas vezes tem pessoas e pessoas, casos e casos, tem situações de pessoas, né, que ela chega num patamar, ela trava e não vai mais, porque as informações já são transgeracionais. E nós terapeutas, você, terapeuta de si, terapeuta profissional, não importa, tanto precisa ficar em alerta com o que surge, quais são as suas reações emocionais diante do dinheiro, diante de fazer uma live, diante do seu corpo na frente do espelho, quanto aquilo que você está passando para os seus filhos, para os que vêm depois de você, ou para os seus alunos, se você é professor ou professora. Por quê? Quando um choque emocional acontece, por exemplo, exemplos de choques emocionais, né? Quando existe rejeição, não só dessa pessoa que está em desenvolvimento, aquela criança que já está no ambiente inserido, como também da própria mãe. Então, uma rejeição, uma traição, abandonos, abusos, maus tratos, não importa. Se isso foi gerado um choque a partir do evento, um abuso, por exemplo, com uma carga emocional, produção de noradrenalina por esta mãe ou por esta criança, nós temos a possibilidade e a probabilidade, que é maior, de criarmos traumas com T maiúsculo, anote, e trauma com Tzinho minúsculo. Qual a diferença? Existe um grande choque, como um abuso sexual, por exemplo, na infância, isso acontece, infelizmente, é mais do comum do que a gente pode imaginar, né? Um trauma com T maiúsculo que faz esse corpo produzir noradrenalina o tempo inteiro. E quanto mais noradrenalina eu produzo, diante de um pequeno estímulo parecido com aquele evento traumático, presta atenção, mais esse trauma, essa memória de longuíssima duração se reforça, mais ela fica viva. Se é uma crença, mais essa crença se fortalece. Aquilo que eu olho e interpreto como verdade. Eu estou produzindo noradrenalina, mais essa crença fortalece. Quando é um trauma de Tzinho pequeno, é porque podem ser vários pequenos traumas. Sabe quando a mãe dá tchau na escola? Quando a mãe, entre aspas, abandona, né, aquela criança no berço, foi pegar o leite. Aquele bebê pode interpretar como aquela situação, aquele evento pode trazer uma carga emocional para uma criança, pode não trazer para o irmãozinho, mas pode trazer para um ser humano, porque por isso cada caso é um caso. Nós somos seres extremamente complexos, nós herdamos traumas dos nossos antepassados. Então, quando eu passo por um choque emocional, presta atenção, eu posso criar tanto traumas quanto crenças. Eu tenho falado que isso está sendo cada vez mais uma junção. Os nossos traumas, memórias de longuíssimas durações, né, podem acionar, podem criar as crenças, tá?
E aí vamos lá, você acordou hoje nesse 1º de dezembro, você acorda, você pega a xícara com a mesma mão, você toma banho abrindo o seu chuveiro, o seu registro de uma forma, você se comunica com seus filhos de uma forma positiva, por exemplo. Isso é um hábito, é automático. É positivo, é automático e te faz economizar energia, sim? De forma positiva. A forma que você escova o dente, a forma que você toma banho, a forma que você fala com o seu cliente, a forma que você fala com seus filhos. Só que, da mesma forma que existe uma atuação positiva, automática, mente inconsciente, existe também uma forma negativa. Por isso esse padrão de escassez na sua vida. Que por mais conscientemente, você pensa que você quer mais dinheiro, mas qual é o padrão? Qual é o resultado que mais se repete nas suas finanças, por exemplo? Por isso você entra, vira e mexe, por mais que queira uma relação equilibrada, você entra em relacionamentos tóxicos. Sabe aquela ideia de dedo podre? Por quê? É isso que está imperando. Da mesma forma que impera quando você escova seus dentes, como eu disse. É automático, você não pensa. Isso aqui está imperando a partir dos choques, que podem sim ter criado crença, mas pode ter criado trauma também. Tá claro, minha gente? Vocês estão comigo? Vou dar um intervalo aqui, rápido, 1 minuto, para vocês tomarem uma aguinha, para vocês falarem se está tudo bem por aí. Vocês estão comigo? Tudo certo? Quando a gente está vivendo um padrão, seja um padrão de escassez, um relacionamento tóxico, a gente não tem a saúde que nós gostaríamos, o que está imperando negativamente são as nossas crenças limitantes inconscientes. Lia, gratidão pelo retorno, tá? Ali, gratidão. Quanto pelos nossos possíveis traumas, memória de longuíssima duração que não se apaga com o tempo, tá? Agora, são elas, presta atenção. Quando eu tenho um trauma que pode gerar essas crenças, que o buraco é mais embaixo, que é muito mais enraizado, a forma dela se manifestar, tanto a crença quanto um trauma, é a partir do que eu penso, a partir do que eu sinto, a partir do que eu digo e da forma como eu me comporto. Só que aquilo que eu tô pensando e que eu nem lembro, eu nem olho para isso. Assim como aquilo que eu estou sentindo, 51% do meu tempo, das minhas 24 horas, da minha semana, do meu mês, tá gerando uma vibração. Faz uma vibração aí. Essa vibração tá fazendo com que você traga mais relacionamentos tóxicos, que traga mais padrão de escassez. Só que você não controla. Por que você não controla? Ei, aqui você não controla. Porque é inconsciente. Você não percebe que você está com muito medo daquele ambiente que parece aquele quarto escuro que você ficou de castigo. Sabe? Antes de dormir, à noite. Toda noite você tem aquele gatilho, aquela sensação ruim. Conscientemente você não lembra. 2.000 bits de informações só. Mas eu estou naquele quarto que apagou a luz. Eu não me lembro que foi quando eu era pequenininha. Lembra? Desde o momento da concepção, a nossa mente inconsciente já tá on. Fala isso pra você. Tá on. E aí você não lembra que você ficou sozinho lá no berço. Isso é de se apaixonar. Porque quando você sabe como você funciona, quando você conhece como a mente funciona, você começa a fazer um caminho inverso do que eu sinto nesse quarto, nessa relação, diante da profissão, até eu chegar numa possível causa, não que seja regra. Mas eu começo a acessar informações para que eu possa ressignificar, reprogramar, transmutar, o que você quiser, o nome que você queira dar, tá? Tirar a carga emocional para não produzir mais noradrenalina, sim? Para que eu possa olhar para o evento de uma nova forma. Que o meu sistema límbico, que é vivo, congelou aquele castigo. E aí, a noite chega, eu não sei porque eu tenho palpitação. Eu não sei porque que eu tenho tanto medo de ficar sozinho, tá? Que pode não ser meu, pode ser da minha mãezinha, que se relacionou com meu pai, ou com os avós, não importa. Então, aquilo que eu tô vibrando, o que é que você vibrou hoje mais?
O que é que mais você sentiu? Você presta atenção nisso? O que mais você sentiu no dia de hoje? É isso que está fazendo, junto do seu pensar, é isso que está fazendo uma vibração em você. E mais criação do mesmo. Mais você cria igual. Tá? Tudo bem? Então, por isso muitas pessoas e muita gente escreve pra mim, né, seja aqui por direct, por e-mail, comentários no YouTube, mas Camila, eu faço afirmações positivas e não funciona. Sim, porque a gente tá trabalhando o quê? A gente tá trabalhando no nível consciente, afirmação positiva. Todas as vezes que eu trabalho afirmações positivas, eu tô no nível de 2.000 bits por segundo. E o que mais impera sobre mim são as minhas emoções e os meus comportamentos, são os meus hábitos. Tudo bem? Então, no trauma, o evento gerou um congelamento no meu sistema límbico, tá? O meu sistema límbico, parte mais inconsciente, quando eu passei por um trauma, seja ter ficado sozinha lá no meu berço, escuro, sozinha, o meu sistema límbico é como se ele tivesse congelado uma informação e traz na minha fase adulta, na minha fase infantil, as mesmas reações. Olha lá. As mesmas sensações, mais produção de noradrenalina. Esses dias eu atendi uma pessoa e ela tinha sido assaltada. Quando ela passou, ela estava indo trabalhar, quando ela passou por uma rua escura, mais escura, de bike, e o assaltante veio até ela, fazia bastante tempo isso, tá? Se não me engano, eram quase 2 décadas. E ela começou a ter, depois de 2 décadas, essas reações fisiológicas. E ela não sabia, ela não se lembrava do evento. A gente não lembra que a gente ficou lá, que a gente foi assaltado, que o nosso chefe deu um choque na frente de todo mundo, que o pai bateu na mãe, a gente não lembra. Só que isso é vivo no seu sistema límbico. Quando você passa pela rua de novo, quando você vê, pode ser uma rua muito parecida, para o seu sistema límbico acionar o alerta, ele vai fazer você sentir a mesma coisa que você sentiu no evento traumático, que criou uma crença. Percebe a nossa complexidade? Mas por que eu tenho essa reação, Camila? Por que eu tenho tanto medo, Camila? Para se proteger. Se você tampar o seu nariz agora, tampa aí. Espera aí que eu vou pegar o ar. Vai chegar uma hora, não é só porque está faltando ar. O seu cérebro foi programado para sua sobrevivência. O seu inconsciente faz seu coração bater, você respirar para você sobreviver. Mesmo que você queira, você vai fazer um movimento de tirar a mão, de poder continuar vivo. Então, quando você tem muito medo e você nem sabe porque está escurecendo, é para que você possa sobreviver, para que você possa se proteger, para que você se afaste desse evento traumático. Só que nesse momento, quando você tem essa reação, essa emoção, você está produzindo mais noradrenalina. E de novo, lembra que eu falei no comecinho da nossa live? Isso vai reforçar a mesma memória de longuíssima duração que é o trauma e vai reforçar a mesma crença. Então, como é que você começa dentro desse processo de se conhecer, de autoconhecimento, sendo terapeuta de si, ou você que é pai e mãe, presta atenção, ou você que é terapeuta profissional, você precisa ensinar para o seu cliente, ou você que é o seu próprio cliente, a mapear em qual contexto é isso, diante de qual termômetro, ou seja, diante de quais pessoas. Quais são os padrões que estão se repetindo aí na sua vida, tá? Vou abrir para perguntas, para quem quiser me perguntar algo sobre a live de hoje, relação de crença com trauma. Quais são os contextos? Você precisa ficar presente para isso. Você precisa acionar em você mais essa consciência, mesmo que ela seja pequena em comparação ao inconsciente. Quando eu estou mais presente, quando eu percebo o meu corpo, você não tomou banho hoje? Você não fez sua higiene hoje? A gente cuida muito bem do nosso corpo físico, mas a gente precisa se acostumar a cuidar da emoção olhando para ela. Não dá para eu tratar uma ferida se eu não olho para essa ferida. Se eu peço para alguém olhar para mim, olhar para a ferida, eu preciso me perceber. Eu preciso perceber que diante de alguma situação, o meu coração dispara. Em que situação é essa? Em que contexto é esse? Esse é o grande começo. Até para que você comece a fazer o caminho inverso que eu falei, lembra?
um caminho inverso, e quanto mais presente você está, mais essa sua capacidade de perceber, quanto mais em alfa, meditações, respirações conscientes diariamente, contemplação, viver aquilo que eu falei da lei do usufruir todos os dias. Para isso você precisa contemplar, para isso você tem que estar mais consciente. Você começa a acessar as informações da mente inconsciente e vem para a consciência. Você está pronto? Sim? Perguntas, minha gente. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo por aí? Então, eu tenho percebido cada vez mais, que quando um cliente trava num ponto, não avança, ele quer, por exemplo, mais prosperidade financeira, mas ele trava. Pode olhar que essa crença, a crença que inclusive ele já acessou, a sensação no corpo que ele já acessou, tem um trauma, tá? E aí o olhar é completamente diferente. Inclusive, presta atenção, dia 10 e dia 11 de dezembro eu vou fazer um workshop para psicólogos e terapeutas. Não precisam ter passado pelo método Descrençar, tá? Eu vou fazer, para quem tiver interesse, eu vou falar mais sobre isso nos próximos dias, mas para que você possa aprender com a cinesiologia no seu próprio corpo, com a psicologia energética, mais ferramentas. Vai ser um workshop para terapeutas, workshop com ferramentas para terapeutas, tá? Para que você tenha ainda mais ferramentas efetivas, principalmente para lidar com traumas, crenças e traumas. Existe um recurso imenso, existem vários recursos para você lidar mais com os traumas do seu cliente. Só que esse workshop é para terapeuta ou psicólogo, tá? Terapeuta que já passou pelo método Descrençar, terapeuta que tem outras formações, não importa. Dia 10 e dia 11. Eu criei uma metodologia que eu tô chamando de ATI. Eu preciso acessar o trauma, eu preciso tirar a emoção negativa daquele evento traumático. Então, ATI, tá? ATI. Eu preciso acessar, eu preciso tirar aquela emoção negativa e eu preciso incluir um sentimento positivo. Isso quando a gente tem um trauma. E o seu corpo vai te mostrar. O corpo do seu cliente, terapeuta, mostra pra você se é um trauma, se é uma crença. Existem recursos efetivos para, principalmente em 2023, você ainda deslanchar ainda mais a sua profissão como terapeuta, tá? Tem sido incrível em atendimento, as sessões, os resultados quando a gente acessa trauma. É impressionante. Catiúcia, pode sim. Pode sim. Não precisa da certificação, tá? Para quem já é terapeuta, para quem quiser recursos, para quem quiser aprender no próprio corpo, com a cinesiologia, com a psicologia energética, com ferramentas que você consegue tanto fazer o diagnóstico quanto a sensibilização, é impressionante, incrível, tá? Vai ser dia 10 e dia 11, mas eu vou passar mais informações na próxima semana, que vai ser um evento pequeno e fechado para terapeutas que querem deslanchar ainda mais com ferramentas, porque tem, principalmente depois da pandemia, aparecido muito mais casos, eu tenho visto isso, tenho pego isso, traumas e mais traumas, casos de trauma cada vez maior, tá? Então vamos lá, e esse método ATI tem sido impressionante na aplicação com os clientes. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Não? Vocês estão craques em crença e trauma, é isso? A Celinha falou, quando ressignificamos o passado, os traumas nos libertamos para viver, sentir o presente e planejar o futuro. Exatamente. Porque quando eu passo por um evento, né, Celinha, e aquele evento traumático, acontece a produção de noradrenalina, o meu corpo vai me proteger, ele reage, ele sente, né? Como eu falei, é como se fosse um looping no meu sistema límbico, tá? Ele precisa me proteger. Ele precisa fazer com que eu continue sobrevivendo, né? Então eu vou produzir noradrenalina, eu vou me afastar, vou ter taquicardia, vou ter medo, vou ter sensações no corpo muito fortes para que eu possa me proteger, né? E os traumas, cada vez mais tenho visto isso, os traumas
paralisam, não deixam a pessoa avançar, seja na parte financeira, no relacionamento, na própria saúde, tá bom? Mais alguém? Tudo certo por aí? Live mais curta no dia de hoje. Vou passar todas as informações para quem quiser fazer, tá bom? Workshop de ferramentas para terapeutas, tá? Se você de alguma forma contribui com pessoas e quiser participar desse workshop, eu vou passar todas as informações na próxima semana. Fechado? Beijo pra vocês, minha gente. Gratidão pelo tempo. Beijão.